Meu nome é Kate e tenho 32 anos. Nos últimos 10 anos, dediquei minha vida à minha carreira como gerente de produtos em uma grande empresa farmacêutica. Enquanto minhas irmãs mais novas, Kimberly, de 30 anos, e Kelly, de 29, se casavam e tinham filhos, eu subia os degraus da escada corporativa. Mas não me entenda mal. Eu amo o que faço. Mas às vezes me pergunto, será que deixei algo importante passar? Nenhum marido, nenhum filho. Só eu, minha liberdade e meu escritório com vista para a cidade. Era uma terça-feira comum quando o celular tocou. Vi o nome da Kelly na tela. Atendi distraída, organizando relatórios. Oi, Kate! A voz animada dela explodiu no viva-voz. Kelly sempre foi a mais extrovertida da família. Tem um minuto? Claro, respondi. O que foi? Você sabe que a mamãe vai fazer 60 anos daqui a 2 meses, né? Ela fez uma pausa dramática. Estamos planejando algo especial e precisamos que todo mundo colabore com um valor. Quando ela disse o valor, quase cuspi o café. Era mais do que minha última viagem de férias, que, aliás, tinha sido 3 anos atrás. Eu sei que é muito, disse ela rápido, mas é pela mamãe, sabe? Tá bem, eu transfiro agora. Perfeito. Ah, e mais uma coisa. Reserva a semana do aniversário da mamãe para tirar férias. Não marca nada para esse período, tá? Tá bom, combinado, Kelly. Respondi empolgada. As semanas passaram voando entre reuniões e prazos do trabalho. De vez em quando, eu perguntava sobre o que estavam organizando, mas recebia respostas vagas. E então, veio o jantar de sábado. A casa dos meus pais estava cheia de gente. Meus tios, meus primos, todo mundo junto. Jantar típico de família. Barulho, risadas, meu pai contando piadas repetidas. Se você gosta do conteúdo desse canal, por favor, deixe um like ou um comentário. Pode ser apenas um emoji, para ajudar o canal a crescer e incentivar a gente a continuar esse trabalho. Agora vamos continuar a história. Foi aí que Kimberly contou sobre a viagem. Conseguimos fechar tudo pro aniversário da mamãe, disse casualmente. Vamos passar uma semana na estação de Ski Mountain Resort. A mesa explodiu em empolgação. Mamãe sorria radiante. Papai já falava sobre esquiar. Minhas irmãs discutiam quais pistas queriam testar. Espera, por que ninguém me contou antes? Perguntei. Nem tenho roupa para isso. Mal dá tempo de comprar. O silêncio caiu como uma pedra. Mamãe pigarreou. E aí veio o golpe. Na verdade, querida, a gente estava pensando... Será que você poderia fazer um favorzão e cuidar das crianças enquanto estivermos lá? Fiquei parada, olhando cada rosto na mesa, esperando que alguém risse, que dissessem, brincadeira. Mas não. Todos só me encaravam, esperando o meu tradicional sim. Cuidar das crianças? Sozinha? Às 5? Automaticamente comecei a contar na mente. Jason, o bebê de 9 meses da Kelly. Lucy, a filha de 2 anos da Kimberly. Os gêmeos de 5 anos do meu primo Michael. E o filho de 6 anos da minha prima Rachel. 5 crianças, todas com menos de 7 anos. Você é ótima com elas, disse minha mãe, como se isso explicasse tudo. Kate, vamos lá, disse Kelly, largando o garfo. Você vai se entediar lá na estação de esqui de qualquer jeito. Muito barulho, frio, gente demais. Entediada? Repeti, com um nó no peito. Como você sabe como eu me sentiria? Kimberly entrou na conversa com aquele tom condescendente. Ela só quis dizer que... Bom, você não tem filhos ou marido para escapar como a gente. A gente precisa desse descanso. As palavras bateram forte. O prato à minha frente começou a embaçar com as lágrimas que lutei para segurar. Levantei da cadeira, peguei minha bolsa. Kate! Chamou minha mãe, hesitante. Mas ninguém se levantou. Ninguém tentou me impedir. A última coisa que ouvi antes de sair foi a voz da minha mãe. Ela vai ficar chateada agora, mas logo volta ao normal. Ela sempre volta. Saí da casa sentindo o ar frio na pele, mas por dentro era como se algo muito antigo estivesse queimando. Anos dizendo sim. E era assim que esperavam que eu me comportasse novamente. Passei a noite em claro, andando de um lado para o outro no meu apartamento.
Cada lembrança vinha como um soco. Cada favor, cada renúncia, cada sacrifício que fiz por aquela família. Aos 16 anos, eu preparava o jantar enquanto mamãe ajudava Kelly com a lição. Aos 18, não fui à viagem de formatura com meus amigos para cuidar das minhas irmãs enquanto nossos pais viajavam. Aos 21, já trabalhava para ajudar a pagar a formatura da Kelly. E sempre era assim. Kate, pode cuidar do Jason só hoje? Você pode ficar com os gêmeos no fim de semana? O Pete ama ficar com você, você sabe. E eu dizia sim. Sempre sim. Mesmo com reunião cedo. Mesmo exausta. Mesmo sem tempo para mim. Era a filha perfeita. A irmã confiável. Aquela que nunca dizia não. Sentei no sofá, olhando os álbuns de fotos. Férias da família. Eu que tirei as fotos. Natal. Eu na cozinha fazendo a ceia, enquanto os outros se divertiam na sala. Quando foi que alguém perguntou o que eu queria? Na manhã seguinte, respirei fundo. Não sou confrontadora. Nunca fui. Mas achei que, talvez, houvesse uma forma de resolver aquilo com diálogo. Liguei para minha mãe. Oi, mãe. Tive uma ideia. Posso contratar uma babá profissional para as 5 crianças. Assim, todos aproveitam a viagem juntos. O silêncio do outro lado durou 1 segundo a mais do que deveria. Isso não vai funcionar, Kate. Ela respondeu com a voz dura. Não confiamos as crianças a estranhos. Eles estão acostumados com você. Mãe, mas eu também queria estar na celebração. É o seu aniversário. Posso contratar alguém de confiança, com referências. Ela me cortou. Você nem é sociável, Kate. Ia ficar desconfortável com todo aquele movimento. As crianças vão te manter ocupada. E você gosta de cuidar delas. E antes que eu pudesse responder, clique. Ela desligou. Sem um tchau. Sem chance de resposta. O telefone mal tinha saído do meu ouvido quando vibrou de novo. Era Kelly. Você tá querendo contratar uma babá para cuidar dos nossos filhos? Ela disparou furiosa. Como você teria coragem de deixar nossas crianças com uma estranha? Fiquei sem reação. Eu tô tentando achar uma solução que funcione para todos. Tudo já está planejado, Kate. Já estamos contando com você para ficar com as crianças. Kimberly mandou uma mensagem. Kate, a família precisa se ajudar. Lembra quando eu reguei suas plantas 3 anos atrás quando você viajou? Você é boa com crianças. Eles te amam. Para de guardar mágoa e pensa no bem da família. Não aguentei. Escrevi. Pensar no bem da família? E quem está pensando no meu bem? Vocês sempre me pedem favores e eu nunca recusei. Mas eu também quero fazer parte da comemoração e vocês me excluem? Ela começou a digitar, mas logo parou. Foi quando tudo fez sentido. Pediram meu dinheiro sem dizer pra quê. Mandaram eu tirar férias sem dizer por quê. Desde o começo planejaram tudo sem me incluir. E quando eu quebrei o script, vieram com chantagens emocionais. Eles nunca me viram como parte da comemoração. Só como serviço de babá gratuito. Nesse momento, a névoa da culpa evaporou. E tudo ficou claro. Eu estava sendo usada. Abri o laptop. Em 1 hora, reservei um hotel na praia. Frente para o mar, quarto com varanda, passagem de primeira classe. Por que não? Afinal, o dinheiro era meu. Os dias seguintes foram calmos. Pela primeira vez em muito tempo, ninguém me ligava. Nenhuma mensagem, nenhum pedido de favor. Eles deviam achar que eu estava em casa, preparando lancheiras e atividades infantis. A imagem mental me fez rir enquanto arrumava minha mala para a viagem. Você vai para um lugar quente no meio do inverno? Perguntou minha colega do trabalho, ao me ver checando a previsão do tempo na Flórida. Às vezes, a gente precisa fazer o inesperado, respondi, sentindo um gosto doce ao dizer isso em voz alta. No dia do embarque, olhei meu apartamento pela última vez. Tudo em ordem. Tudo limpo. Dessa vez, ninguém iria me ligar no meio da noite. Dessa vez, eu não estaria aqui. O avião decolou. Desliguei o celular e guardei na bolsa. Sem mensagens, sem e-mails e sem drama. Só eu, o mar e o som da liberdade. O ar da Flórida era quente como um abraço. As palmeiras balançavam ao vento. O cheiro do mar chegou até mim ainda no estacionamento do aeroporto. O hotel era ainda mais bonito do que nas fotos. A varanda do quarto tinha vista para o mar.
O som das ondas preenchia o silêncio que eu tanto precisava. Naquela tarde, caminhei descalça pela areia quente. Senti os grãos entre os dedos. Pela primeira vez em anos, ninguém precisava de mim. Li um livro na piscina. Jantei sozinha à beira-mar, sem precisar cortar comida de criança ou limpar bagunça. Vi o pôr do sol com uma taça de vinho na mão, e não senti falta de absolutamente nada. No último dia da viagem, liguei meu celular. Ele vibrou, e vibrou, e vibrou. Parecia prestes a explodir. Centenas de mensagens, chamadas perdidas, áudios. Tudo começando exatamente uma semana atrás. Primeiro a confusão. Kate, estamos aqui na sua casa. Abre, os meninos estão impacientes. Cadê você? Depois o desespero. Isso não tem graça. Você não pode sumir desse jeito. O que vamos fazer com as crianças? E então, a raiva. Sua egoísta de merda. Arruinou tudo. A mamãe tá chorando por sua causa. Minha tia Susan, doce e educada, me xingava por mensagem. Meu pai, que quase nunca mandava nada, digitou uma única frase. Sua mãe está chorando. Espero que esteja feliz. Li tudo com uma calma estranha, como se estivesse conhecendo uma nova versão da minha família. A real. Cheguei em casa. Mal tinha terminado de desfazer a mala quando ouvi batidas fortes na porta. Antes que eu chegasse até ela, escutei a chave girando na fechadura. A chave de emergência, aquela que eu tinha dado para minha mãe, em caso de emergência. Elas invadiram o apartamento como uma tempestade. Mamãe na frente, Kimberly e Kelly logo atrás. Rostos vermelhos, olhos faiscando de fúria. A paz da minha viagem desapareceu em segundos. Você faz ideia do que causou? Gritou Kimberly. Você arruinou tudo. Fiquei ali, imóvel, observando as três desabarem sua raiva na minha sala. A mesma sala onde tantas vezes cuidei dos filhos delas. Onde deixei de viver momentos meus para socorrer os outros. Kelly avançou. O Mike e o John não puderam ficar com as crianças. Disseram que tinham compromissos de trabalho. Kimberly teve que ficar com as crianças. Ela perdeu a festa da mamãe por sua culpa. Minha mãe gritou. A viagem foi um desastre. Ninguém aproveitou. Seu pai nem conseguiu esquiar de tão transtornado. As três falavam ao mesmo tempo, tentando em coro me enterrar de culpa. Comecei a rir. Sim, eu ri. Uma gargalhada que cortou as acusações como navalha no silêncio. Pararam. Me olharam como se eu tivesse enlouquecido. O que tem de engraçado? Exigiu minha mãe com o rosto em brasas. Eu destruí? Minha voz agora firme como rocha. Vocês planejaram uma viagem sem mim. Fizeram eu pagar uma parte. Organizaram tudo para me deixarem com 5 crianças. Como se fosse óbvio que eu aceitaria. Como se eu não tivesse direito a uma escolha. Mamãe tentou. Mas você sempre ficou com as crianças antes. Exatamente o problema. Cortei. Porque sempre disse sim. Vocês se acostumaram a me usar. Você deixou a mamãe devastada, Kate. Você magoou todo mundo, disse Kimberly. E vocês? Perguntei. Me consultaram? Me perguntaram se eu queria estar na viagem? Se eu queria fazer parte da comemoração? Silêncio. Vocês nunca me viram como filha ou irmã. Me viram como solução, como mão de obra gratuita. Vi as expressões endurecerem. Você está sendo egoísta, disse minha mãe. Arruinou o meu aniversário, magoou suas irmãs. Essa não é a filha que eu criei. E foi aí que eu soube. A última faísca de esperança morreu. Então talvez, respirei fundo, você não tenha mais uma filha chamada Kate. Mamãe arregalou os olhos. Kimberly deu um passo atrás. Kelly apenas cruzou os braços. Se é isso que você quer, murmurou mamãe. Então assim será. É isso que eu quero. Minha voz era sóbria e definitiva. Os dias passaram. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem direta. Só indiretas. Vi quando minha mãe postou no Facebook. Algumas pessoas só pensam em si mesmas. Choveram comentários. Fique bem, querida. Você merece coisa melhor. Família é tudo. Kimberly postou uma foto da filha com a legenda:
Abençoada por ter pessoas que realmente entendem o que significa colocar a família em primeiro lugar. Kelly escreveu um textão sobre pessoas tóxicas que destroem laços com seu egoísmo. Não me marcou, claro, mas todos sabiam. Há alguns meses essas postagens teriam me destruído. Teria passado noites acordada pensando em respostas que nunca teria coragem de enviar. Teria me perguntado: será que estão certas? Mas agora eu só rolava a tela com um sorriso leve, quase divertido. A previsibilidade era quase reconfortante. Mudei minha rotina. Em vez de passar os finais de semana de prontidão esperando pedidos de ajuda, entrei para um clube do livro. No primeiro encontro foi estranho. Sábado de manhã, em uma cafeteria. Nenhum celular tocando. Nenhuma urgência me puxando para longe. Semana passada, comprei outra passagem. Dessa vez, para a Europa. Primavera. Não precisei verificar a agenda de ninguém, nem pedir permissão, nem perguntar se precisavam de mim antes. Simplesmente, fui lá e comprei. Às vezes penso nas crianças, nos meus sobrinhos. Sinto falta deles. Mas não da forma como foram usados contra mim. Espero que um dia, quando crescerem, eles percebam, que enxerguem o padrão e que tenham coragem de fazer diferente. Alguns meses depois, meu celular tocou enquanto eu terminava meu café na varanda do meu novo apartamento. O sol batia de leve nas plantas que eu vinha aprendendo a cuidar, coisa que antes não cabia na minha rotina. Na tela, Kimberly. Por um segundo, pensei em ignorar. Não por raiva, mas por proteção. Aprendi a gostar do silêncio. Aprendi a não atender por reflexo. Mas alguma coisa em mim, talvez curiosidade, talvez empatia ainda viva, me fez deslizar o dedo. Alô? Houve um silêncio do outro lado, e então ela respirou fundo. Oi, Kate, é a Kim. Eu sei, respondi. Ela hesitou. A voz estava diferente, cansada. Eu queria conversar. Sério. Não é sobre a mamãe, nem sobre favor, nem sobre criança. Eu só queria pedir desculpa. Fiquei quieta. Esperei. Eu sei que fui insuportável, arrogante. Joguei coisas em você que agora eu vejo que nem faziam sentido. E, sinceramente, eu só percebi tudo o que fizemos com você porque agora sou eu quem tá no seu lugar. Ela riu. Um riso nervoso, meio amargo. Desde que você sumiu, a família parece que escolheu outra pessoa para resolver tudo. E adivinha quem foi? Eu não respondi, mas não precisava. Começou com uma coisa boba. A Kelly precisava viajar para ver a sogra. Me pediu para ficar com o bebê por 2 dias. Que viraram 4. Depois, mamãe teve uma consulta médica. Disse que só confiava em mim para ir junto. Semana passada, a Kelly planejou uma viagem com nossos primos e fiquei em casa cuidando das crianças. Ela fez uma pausa. E eu fui dizendo sim, um atrás do outro, e ninguém perguntou se eu podia. Ninguém perguntou como eu estava. Só jogavam em mim, como sempre fizeram com você. Fechei os olhos. Aquilo doía, porque eu conhecia bem aquele script. As frases, os olhares, o silêncio quando você ousava dizer não. Agora eu entendo, Kate. Ela continuou mais baixo. Entendo por que você viajou sozinha. Por que não atendeu mais? Eu te julguei tanto. Chamei de egoísta. Mas a verdade? Você só queria respirar. E ninguém deixava. Ela fungou. Eu tô cansada, Kate. De verdade. Fiquei em silêncio por um tempo. Parte de mim sentia vontade de acolher. Outra parte ainda estava ferida demais para correr de volta. Então respirei fundo e disse: é horrível, né? Quando esperam que a gente esteja sempre disponível. Quando confundem carinho com obrigação. Quando ajudar vira nossa identidade inteira. É horrível, ela repetiu, a voz embargada. E agora eu só queria te dizer que eu sinto muito. Sinto por não ter enxergado antes. Por ter participado disso. Por ter te deixado sozinha por tanto tempo. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Um silêncio que pela primeira vez em anos não era desconfortável. Era acolhedor. Como se estivéssemos finalmente no mesmo lado da história. Eu respirei fundo. Obrigada por dizer isso. Kimberly fungou, do outro lado da linha. Kate, eu tenho pensado muito.
A forma como a gente cresceu, como a mamãe nos ensinou que família vem primeiro, foi distorcida, porque nunca era todo mundo por todo mundo. Era você por todo mundo. Ela parou um pouco, como se estivesse reunindo coragem. E agora sou eu. Eu sabia. Sabia antes mesmo dela dizer. Eu também já tinha ocupado esse lugar. O de útil, não o de querida. Eu queria que eles entendessem. Mamãe, papai, Kelly, todo mundo. Queria mostrar que isso que fazem com a gente não é normal, não é justo, e que precisa mudar. Você quer fazer uma intervenção? Perguntei. Sim, respondeu sem hesitar. Não um escândalo, não um ataque, só uma conversa honesta, sem gritos, sem indiretas no Facebook, olho no olho, com tudo que a gente sempre quis dizer, mas engoliu por anos. Fiquei quieta, pensando. Parte de mim duvidava que serviria de algo. Outra parte, a que ainda tinha uma fagulha de esperança, queria acreditar que talvez, só talvez, ouvir da filha favorita, da irmã boazinha da vez, teria algum peso. Vamos fazer isso juntas? Ela perguntou baixinho. Sorri, quase sem perceber. Vamos. Marcamos para o domingo seguinte. Kimberly sugeriu um almoço em família, sem dizer o real motivo. Mamãe adorou a ideia. Finalmente voltando à normalidade, disse ela, sem nem perceber a ironia. Preparamos tudo. Falas claras, sem acusações, só verdades ditas com calma. Sentamos lado a lado na mesa da sala, onde tantos natais e brigas veladas tinham acontecido. As crianças ficaram na sala vendo desenho. Dessa vez, não seriam distração nem desculpa. Depois da sobremesa, Kimberly respirou fundo e começou. Mãe, pai, Kelly, eu e a Kate queríamos conversar com vocês. Sério, sem briga, sem gritos, só falar o que tá entalado há muito tempo. Kelly já levantou uma sobrancelha. Mamãe cruzou os braços. Tá, disse ela. Pode falar. Kim olhou para mim. Assenti com a cabeça. É sobre como as coisas têm funcionado na nossa família. Sobre o quanto a gente se acostumou a pedir ajuda, sem perguntar se a outra pessoa pode, ou quer. É, mãe, complementei. A gente foi criada ouvindo que família ajuda, mas não é ajuda quando se transforma em obrigação, em cobrança, em culpa. Kelly bufou. Ah, pronto. Kelly, começou Kimberly tentando manter o tom calmo. Você sabe que desde que a Kate se afastou, vocês passaram a esperar as mesmas coisas de mim. E eu fui dizendo sim, porque parecia o certo. Mas chegou um ponto em que eu estava sufocada. Isso é exagero, Kim. Você ficou um fim de semana com o meu filho e já quer fazer drama? Disse Kelly, cruzando os braços. Não é sobre um fim de semana, é sobre o padrão. Sobre como ninguém nunca pergunta se a gente quer ou pode. Só avisam. Jogam em cima da gente como se fosse nossa função. Mamãe balançou a cabeça. Eu sinceramente não acredito no que estou ouvindo. Tá tudo virando egoísmo agora? Cada um por si? Vocês foram criadas com tanto amor e agora vêm com essa conversa de terapia e mágoa acumulada? Eu ri. Não de deboche, mas de frustração. Não é egoísmo, mãe. É limite. É autocuidado. Eu só queria fazer parte da comemoração do seu aniversário, e em vez disso, me escalaram para cuidar de 5 crianças sozinha, e ainda me fizeram pagar parte da viagem. Você sempre cuidou das crianças, respondeu ela ofendida. Nunca reclamou. Porque eu achava que era amor, que era minha obrigação, mas agora eu vejo que era só conveniência. Kelly riu. Riu mesmo. Isso tudo porque não quis ficar com as crianças. Pelo amor de Deus, Kate, cresce. Você não tem nem filho, não tem marido. Que custa dar uma força de vez em quando? Eu respirei fundo. Você sabe o que custa, Kelly? Custa a minha paz, meu tempo, minha saúde mental. Custou minha juventude, inclusive. A conversa se arrastou por mais 1 hora. Tentamos argumentar, explicar, ilustrar. Usamos memórias, datas, exemplos. Nada adiantou. Kelly ficou mais agressiva, mamãe mais vitimista, e no fim, ouvimos que estávamos exagerando, distorcendo os fatos e agindo com egoísmo. Saímos dali com os corações pesados, mas a consciência limpa. Pela primeira vez, dissemos tudo. Não fomos compreendidas, mas fomos verdadeiras.
Kimberly chorou no carro, dirigindo em silêncio. Eu apenas olhava pela janela sem dizer uma palavra. Meses depois, o distanciamento ficou evidente. Mamãe mal falava com a gente. Quando respondia, era com frases curtas, geladas. Até que um dia, Kimberly me mandou um print. Publicação da nossa mãe no Facebook, aparentemente direcionada a Kelly. Tem gente que vive reclamando de cuidar de criança, mas acha normal largar o filho aqui e sair por aí. Coração de mãe sofre calado, mas uma hora cansa. Logo embaixo, a resposta. Tem gente que pede para acompanhar em toda consulta médica e depois acha ruim cuidar do neto. Ali no feed público, as máscaras começaram a cair. A troca de farpas seguiu nos comentários. Sutis no início, depois nem tanto. Tias e primas foram aparecendo, dando apoio em formato de indiretas, emojis chorando, carinhas tristes. Alguns parentes até curtiram os dois lados, tentando ficar neutros. Mas quem quisesse entender, entendia. Nos bastidores, Kimberly me mandou uma mensagem. Acabou. A família tá se quebrando. Demorei alguns segundos antes de responder. Não tá se quebrando, Kim. Só tá mostrando o que sempre foi. Porque no fundo, ninguém nunca quis de fato construir uma rede de apoio. Queriam apenas o serviço, a ajuda fácil, pronta, gratuita, aquela que chega sem ser chamada, que não reclama, não questiona, não impõe limites. Queriam a versão silenciosa de mim, a que eu mesma demorei anos para deixar para trás. E agora, vendo tudo à distância, entendi de vez. O problema nunca foi eu dizer não. O problema sempre foi eles acharem que eu nunca diria. Mas eu disse. E nunca mais precisei repetir.